Eu quero lembrar vocês de alguns aspectos da vida cristã que são importantíssimos para nós. O primeiro deles é que Deus nos criou num lugar muito especial que aponta para nossa vocação como gente, como seres humanos, o nosso chamado. Lá no livro de Gênesis, Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. É isso. O Senhor poderia ter nos criado e nos colocado no alto do monte, numa colina linda como essa, mas o Senhor escolheu o jardim. E o Senhor não faz escolhas aleatórias e sem propósito. Deus nos plantou num jardim. E o que é um jardim, afinal de contas? Eles estão lá, as plantas, as flores, as árvores, sejam frutíferas ou não, as flores, de forma bem disposta, organizada, bem espaçada. Alguém planeja o jardim. O jardim é os vegetais, as flores, de forma organizada, para um fim, para um propósito, que é satisfazer uma sede da nossa alma. Uma sede para a qual Deus colocou dentro de nós. As sedes são invenções de Deus, para te conectar com aquilo que Deus te criou para ser. Uma fome de beleza, de ordem, de organização, de harmonia. E o Senhor vai e nos coloca num jardim. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes você pensa assim, olha, os jardins é coisa para um certo tipo de gente que gosta de criar planta. Ainda mais aqui no meio da pandemia, começou a arrumar um monte de suculenta, transformou a casa numa floresta. Talvez você seja esse planteiro aí. Mas não é isso não, é mais do que isso. É mais do que um tipo de, vou deixar minha casinha um pouco mais agradável. Talvez as plantas comuniquem para você o seu destino. O propósito da humanidade, para quem Deus nos criou para ser. No jardim nós temos um certo tipo de prazer desinteressado. É um lugar que não é só da utilidade, é da fruição. De você sentar, descansar, olhar os tons de verde, de amarelos. Você já viu um girassol? Os girassóis sempre pregam a glória de Deus. Gente, ser espiritual não é só ficar pensando no que fazer depois de morrer, em fazer as coisas levitarem. É olhar na face das plantas e perceber a glória de Deus está manifesta ali. Todas as plantas pregam sobre o amor de Deus. O mundo está impregnado com a glória de Deus. Se você tiver ouvidos para ouvir, tu vai ouvir a música que a criação ecoa a Deus. Se tu tiver olhos espirituais para ver, tu vai ver que toda a criação junta, forma um grande louvor, um grande ato de adoração a Deus. Quando você vai para um lugar bonito de jardim, você tem um convite do Senhor para fazer parte dessa adoração plena acontecendo o tempo todo. O jardim é um lugar de contemplação do amor de Deus. A natureza ordenada, de forma inteligente, seguindo normas visuais, estéticas, para o prazer. Isso é um jardim. E foi nesse lugar que Deus nos criou, meus irmãos, não é à toa. Uma árvore na floresta é diferente de uma árvore num jardim. Há um diálogo intenso, ela foi separada, organizada. Alguém fez uma curadoria, selecionou a paleta de cores do jardim, e aí o montou, e ele ganha um outro significado. Porque as coisas como Deus a criou, quando você com inteligência as usa, aquilo parece que atinge o seu ápice, uma glória ainda maior. Por isso que Deus quer te usar. Porque a criação de Deus, ela é enaltecida, ela é mais honrada quando os filhos de Deus a manipulam, as usam. Elas encontram o maior propósito. O pecado faz o contrário. A gente pega a criação de Deus e a destrói, a corrompe, a deixa feia. Caras, olha só, é muito sério essa coisa do jardim.